Porque Lula, ele mesmo, deveria ser um liberal. É interessante porque o Lula já se apresentou recentemente para fazer frente ao protecionismo do Trump, às tarifas, né? Ele se colocou como um campeão do multilateralismo liberal, do mercado aberto, né? Contra os impostos, como se o Brasil de Lula tivesse alguma moral para se colocar nessa posição. Mas, obviamente, Lula é um defensor dos socialistas da América Latina, um defensor articulado com a ditadura cubana para a fundação do Foro de São Paulo, em 1990, né, simpático a todos esses regimes. Se deixarem a gente falar isso, né, coisa que foi podada nas eleições passadas, essa é a grande realidade do PT e de Lula. Só que o Marlon traz uma análise interessante no sentido de que, embora o Brasil não tenha sido, nem no regime militar, nem na Nova República, de maneira nenhuma, os períodos históricos em que Lula atuou, né, politicamente, embora ele nunca tenha sido uma grande economia de mercado, um regime capitalista de livre mercado pleno, nunca tenha se aproximado disso, né? O Lula não existiria, o personagem Lula não seria possível numa sociedade efetivamente socialista, ou como o comunismo cubano, por exemplo, as sociedades que ele protege, às quais ele se dirige em tons tão afetuosos. Né? E não seria possível nessas sociedades. Por quê? Ele vai argumentar que dificilmente seria possível haver um líder sindical independente como Lula era no ABC Paulista. Não há muitas fábricas metalúrgicas ou grandes montadoras nas cercanias de Havana, porque nem comida tem direito lá, como diz o Marlon, né? Mas, sobretudo, porque em regimes socialistas mesmo, como Cuba, como União Soviética, né, os sindicatos não pertencem aos trabalhadores. Eles não pertencem no Brasil também não, na verdade seja dita. Mas não pertencem a uma esfera independente, pertencem ao Estado, ao tirano que está no comando. É ele que manda nos sindicatos. Né? O sindicalismo mais ou menos livre que projetou Lula nacionalmente, né? Que você tem uma liderança própria no sindicato, que não necessariamente o presidente da República, o ditador, o líder, o Stalin, ou o Fidel Castro, ou quem quer que seja, é uma criação típica das democracias liberais. É nelas que esse tipo de sindicato pode florescer. Um Lula, provavelmente numa União Soviética da vida, diz o Marlon, teria terminado absorvido pela máquina do partido, senão neutralizado por ela. E na Venezuela chavista, na melhor das hipóteses, seria reduzido a um agitador domesticado pelos bolivarianos. Não teria nenhuma possibilidade de crescer e no futuro se tornar presidente da República, como aconteceu no Brasil. Né? Isso se deve ao fato de que o PT, apesar do poder que conquistou, não transformou o Brasil de fato numa sociedade inteiramente integrada aos ditames de um regime como o soviético, por exemplo. Né?